Acerto de contas. A obrigação dos autarcas para com os seus eleitos. Passados que estão 2 anos de eleição, os autarcas fazem o balanço do que foi feito, prometido e em curso. Tudo numa conversa formal e séria. É o acerto de contas. Caros seguidores da VMTV, as nossas saudações. Cá estamos, junto de cada um de vós, para vos levar mais um acerto de contas. É o ciclo de conversas que a VMTV, Verde Minho Televisão, desenvolve, envolvidos que estão 2 anos das eleições autárquicas de 2021. Hoje fazemos a nossa paragem para um acerto de contas na Póvoa de Lanhoso, cuja Câmara Municipal é presidida pelo Dr. Frederico Oliveira Castro. Frederico de Oliveira Castro é um empresário natural de Monsul, Póvoa de Lanhoso, nasceu em 6 de abril de 1977. Conta, portanto, com 46 anos de idade. É licenciado em Ciência Política e Administração, além de outros cargos que já tenha desempenhado a nível local, regional e nacional. Podemos dizer, por exemplo, que é o atual presidente da Distrital de Braga do Partido Socialista. Frederico Castro foi eleito presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso em 26 de setembro de 2021 pelo Partido Socialista, obtendo na altura 47,88% dos votos contra 46,6% do PSD. Elegeu, portanto, 4 mandatos contra 3 do Partido Social Democrata. Doutor Frederico Castro, muito obrigado por nos receber aqui nos espaços do Conselho da Póvoa de Lanhoso, em concreto no seu espaço de trabalho. A primeira questão que nos assalta logo aqui no início da nossa conversa é óbvia. Nunca estamos satisfeitos com o trabalho desenvolvido em 2 anos, mas eu mesmo assim faço-lhe a questão: satisfeito com o trabalho desenvolvido na sua gestão da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso desde 26 de setembro até os dias de hoje? Bom, boa tarde a toda a equipa da VMTV e agradecer a vossa disponibilidade e a vossa vontade em estar aqui connosco hoje e comigo para conversarmos um bocadinho e fazermos este acerto de contas em relação a estes 2 anos e enaltecer o trabalho que vocês têm desenvolvido pela região, pelo distrito e pela região. Bom, totalmente satisfeitos, já disse bem que um autarca que tenha o mínimo de ambição nunca pode estar totalmente satisfeito. Estes 2 anos foram 2 anos para nós, para mim, para a minha equipa, para o Executivo, para o Gabinete de Apoio à Presidência e para toda a máquina da Câmara Municipal, de certa forma, foram 2 anos de adaptação, de preparação e de início de execução de um programa eleitoral, de um compromisso eleitoral que nós assumimos com os nossos eleitores da Póvoa de Lanhoso, que tem um horizonte de 4 anos. E algumas dessas propostas têm uma intenção superior a esses 4 anos até. Mas, falando destes 2 anos, diria que foram 2 anos difíceis. Foram 2 anos em que tivemos de fazer várias correções, várias mudanças, várias alterações em termos estruturais e em termos programáticos também, mas também do ponto de vista daquilo que é a filosofia do papel do município, do papel da Câmara Municipal. E do papel que cada pessoa que no dia-a-dia representa a Câmara Municipal tem na prática. E o senhor dirá, mas então quem é que representa a Câmara Municipal? Não é só o Presidente da Câmara Municipal que representa a Câmara Municipal. Todos aqueles que no dia-a-dia prestam serviço para a Câmara Municipal representam a Câmara Municipal. Todos aqueles que no dia-a-dia estão em contacto com os munícipes, com as empresas, com as instituições, com a comunicação social, representam a Câmara Municipal e têm aquilo a que eu gosto de chamar um dever de zelo. E o zelo é diferente, zelar por uma estrutura, já disse isto algumas vezes, mas vou dizê-lo mais vezes, pelo menos durante mais 2 anos, zelar por determinada instituição ou determinada estrutura, ou trabalhar em determinada instituição, determinada estrutura ou instituição, são conceitos diferentes. E, portanto, o conceito de zelo
por aquilo que é a imagem da Câmara Municipal, a imagem do município da Póvoa de Lanhoso, nas grandes coisas como nas pequenas coisas, como nos pequenos pormenores, é, a meu ver, um trabalho provavelmente sempre inacabado, há de ser sempre um trabalho inacabado, mas na minha opinião devemos todos os dias contribuir para que esse trabalho seja cada vez mais perfeito ou menos imperfeito. Perfeito nunca será, nada é perfeito. E portanto estes 2 anos foram 2 anos duros de adaptação, de definição de um rumo, de uma estratégia, de um caminho que tem estado a ser implementado e que temos implementado em conjunto com todos aqueles que cooperam com a Câmara Municipal no dia-a-dia, dentro e de fora da Câmara Municipal também. Temos-lo feito a vários níveis, temos-lo feito também com o Governo. Dou-lhe o exemplo deste processo de descentralização de competências, que é um processo muito importante, delicado que é e que requer da parte dos vários intervenientes um sentido de responsabilidade e, acima de tudo, uma noção muito grande daquilo que é o essencial desse tipo de processos, que é a prestação de um serviço de qualidade à população. Tem-se muitas vezes discutido o processo de delegação de competências do ponto de vista das contrapartidas, não é? Se há ou não há contrapartidas suficientes, se há ou se não há envelope financeiro suficiente. Isso é importante. Isso é o senhor tem tirado partido pelo facto do Governo ser da mesma linha partidária do partido que venceu a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso? Eu respondo-lhe da forma que respondo no dia-a-dia àqueles que são conhecidos e reconhecidamente apoiantes do Presidente de Câmara e apoiantes desta Câmara Municipal. Eu acho que aqueles que são reconhecidamente apoiantes desta solução política têm, por maioria de razão, de ser ainda mais exemplares do que os demais. E, portanto, a minha relação com o Governo e a nossa relação enquanto município com o Governo tem que ser uma relação exemplar. Devemos ser mutuamente exigentes. Nós exigentes com o Governo e o Governo exigentes com as autarquias pelas quais possa ter uma afinidade política diferente. E, portanto, é esse grau de exigência que fez, por exemplo, com que nós não assinássemos o acordo na área da saúde desde o primeiro momento. Porquê? Porque eu não sentia, e o meu executivo não sentíamos, que estávamos suficientemente blindados e suficientemente salvaguardados. Não havia um grau não de confiança política, naturalmente, mas de confiança no ato, que nos permitisse dar esse passo. E enquanto eu não sentia essa confiança, não demos esse passo. A partir do momento que o atual Ministro da Saúde entrou em funções com uma forma diferente de se relacionar, não estou a criticar a anterior Ministra, naturalmente, mas a relação entre as pessoas faz muita diferença também. Eu não conhecia tão bem a anterior Ministra, conheço melhor o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Tudo isso acaba por facilitar o entendimento entre as partes. E algumas dificuldades que nós sentimos a determinado momento foram ultrapassadas e sentimos-nos confortáveis o suficiente para podermos dar esse passo, garantindo dessa forma que a prestação de serviço à população não perde qualidade, pelo contrário, ganha qualidade e ganha sobretudo eficácia. Porque o processo de delegação de competências, é disso que estamos a falar nesta fase da nossa conversa, o processo de delegação de competências deve ter sobretudo o condão de aproximar as soluções dos problemas que existem no terreno. É isso que temos feito nas escolas, por exemplo. Nós temos resolvido inúmeros problemas nos 2 agrupamentos de escolas que temos no nosso concelho, que eu próprio já me autoquestionei muitas vezes como seria no passado a gestão dos diretores, coitados, que fazem o melhor que podem, como seria a gestão daqueles equipamentos com as enormes limitações que existiam, tendo em conta a distância que existia na comunicação e na sensibilização e no rapport relativamente à resolução de problemas elementares que os agrupamentos tinham e têm no dia-a-dia e que nós temos vindo a resolver às dezenas ou às centenas até, o que confere, por sua vez, melhores condições à comunidade escolar, aos alunos, aos assistentes, aos professores, a quem dirige, a todos. E isso faz com que o trabalho que é desenvolvido nas escolas do nosso concelho no dia-a-dia seja hoje melhor, estando hoje em melhores condições do ponto de vista infraestrutural e do ponto de vista humano, no que nos diz respeito, naturalmente, porque claro, o quadro que tem a ver com o quadro de decisões que tem a ver com os professores não diz respeito aos municípios,
mas todas as outras decisões que dizem respeito aos municípios têm sido acompanhadas de muito perto e com resultados que eu considero muito positivos, o que é muito positivo para a população também. Nos anos 80 e meados da década de 90, o elo principal de ligação da Póvoa de Lanhoso à sede de distrito, à cidade de Braga, e por sua vez às autoestradas, sofreu uma profunda alteração que melhorou em parte a circulação para a Póvoa de Lanhoso e vice-versa. Passados quase 30 e poucos anos, não sente a necessidade de ver o concelho da Póvoa de Lanhoso ligado por um braço da autoestrada ou por o lado nordeste, por Guimarães, ou mesmo aqui pelo lado sul, pela área Covelas-Braga? Porque o troço entre o Fojo, em Braga, e, na altura, o cruzamento de Pinheiro, onde agora é a Rotunda do Ouro, sofreu uma profunda alteração. Mas continuamos a verificar acidentes trágicos e até com, enfim, resultados menos abonatórios para os números da circulação rodoviária. É uma preocupação da Câmara ligar o concelho ao resto para evitar tanta circulação na Nacional 103, o que por vezes causa estas situações? Eu diria que há soluções que são mais suscetíveis de ser perspectivadas e outras soluções que, sendo importantes e que têm vindo a ser discutidas também, digamos que estão, à data de hoje, menos ao nosso alcance do que aquilo que desejaríamos. E eu dou-lhe 2 exemplos. A via circular urbana da Póvoa de Lanhoso, que é discutida há muito tempo, há muitos anos, e que é para nós um projeto fundamental. Está no programa eleitoral. Fundamental. É o nosso grande projeto. Para concretizar até 2025. Até 2025, tal e que há qual. 85% do Governo e 15% do município. Não é? Ora, nem mais. 15 milhões de euros. 85% da IP, Exatamente. das infraestruturas de Portugal. O Estado. Sim, embora depois do ponto de vista contratual e legislativo tem configurações diferentes, mas sim, é uma instituição do Estado que comparticipará 85% desta via e que é, essa sim, uma solução, digamos que mais próxima da nossa realidade. Nós conseguimos, durante estes 2 anos, fazer em relação à via circular urbana aquilo que nunca tinha sido feito. Nós conseguimos, durante estes 2 anos, assinar um acordo de gestão com a IP, que prevê, precisamente, entre outras coisas, essa forma de financiamento, e que define as responsabilidades de uma e de outra instituição e define, entre outras coisas também, aquilo que devem ser os passos a dar por parte da Câmara Municipal, que à data de hoje, estamos a meio de mandato, à data de hoje a Câmara Municipal cumpriu escrupulosamente todos os passos que tinham que ser dados, no timing que tinham que ser dados, e estamos em condições de dizer que vamos conseguir, em 2 anos, aquilo que estava previsto ser conseguido em 3 anos. Refiro-me a quê? Refiro-me aos 15% de financiamento da Câmara Municipal, que tínhamos definido internamente que seriam salvaguardados com 700 mil euros em 2023, 700 mil em 2024, 700 mil em 2025. Nós vamos assegurar em 2024 o completar de 2 milhões e 100 mil euros, tendo este ano sido salvaguardado em orçamento de 700 mil euros, vamos no próximo ano salvaguardar mais 1 milhão e 400 mil euros e não 700 mil como estava previsto inicialmente. Isto porquê? Porque a Câmara Municipal quer cumprir com esse compromisso. E todos os passos que têm sido dados até hoje são precisamente no sentido, dentro daquilo que depender de nós, esse compromisso ser cumprido e essa importante infraestrutura passar a servir a Póvoa de Lanhoso. Nos próximos 2 anos vamos entrar numa fase em que estaremos muito mais no âmbito daquilo que compete à IP fazer do que propriamente daquilo que compete à Câmara Municipal. Mas posso lhe dizer que à data de hoje temos já o compromisso da IP de, no plano de atividades e orçamento de 2024 e 2025, existir uma rúbrica com os 85% salvaguardados da comparticipação da IP para que, espero eu, possamos durante o próximo ano ver a IP lançar esse concurso e poder adjudicar a obra a quem ganhar o concurso para podermos entrar na fase de execução.
Mas dizia eu que essa é uma solução na qual temos trabalhado muito intensamente, muito mesmo. Temos despendido muita energia nesse processo. Mas há outros processos que são também importantes para a Póvoa de Lanhoso e quando fala de uma ligação à autoestrada, o meu pensamento vai automaticamente para aquilo que possa vir a ser um dia a Via do Ave. Não é? Exatamente. Ora, a Via do Ave depende, em primeiro lugar, de uma ligação que existe intenção de ser executada no papel e que eu sei que o município de Guimarães tem intenção de concretizar, que é uma ligação da autoestrada ao Ave Parque. Ao Ave Parque, às Caldas Taipas. Em primeiro lugar. E como sabemos, está a decorrer um procedimento jurídico, uma providência cautelar. Exatamente. Nas providências cautelares. Assunto que esteve em reunião de Câmara. Recentemente, Câmara Municipal de Guimarães. Sim, exatamente. eu acompanhei esse tema de perto. Sei que a Câmara Municipal de Guimarães está a fazer o necessário para ultrapassar esse constrangimento e sei também que, do ponto de vista orçamental, estão absolutamente salvaguardados. O Presidente Domingos Bragança tem feito, desse ponto de vista, e não só, um trabalho absolutamente fantástico, excelente. Mas, como é evidente, estamos a falar de uma primeira fase que depois poderá e deverá, espero eu, dependendo das soluções em termos de financiamento, ter continuidade para o Concelho da Póvoa de Lanhoso e para o Concelho de Vieira do Minho. O colega autarca de Vieira do Minho, o Presidente Cardoso, tem falado disso também algumas vezes e, portanto, digamos que há aqui uma tripla vontade de Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho de verem concretizada uma obra que é absolutamente necessária também, mas que diria eu, e não estou a menorizar a necessidade dessa obra, aquilo que eu quero dizer é que, tal como nas nossas vidas nós temos que priorizar aquilo que podemos ou não podemos fazer com o orçamento familiar que temos e com as condições que temos no nosso agregado familiar, numa Câmara Municipal o exercício é o mesmo, numa dimensão diferente. Nós temos outros meios, temos que priorizar aquilo que achamos que é de facto mais importante para a população. Se eu pudesse ter as duas vias, gostava de ter as duas vias, a via circular urbana e a via do Ave, mas sei que o Concelho da Póvoa de Lanhoso, os habitantes do Concelho, as empresas do Concelho, a dinâmica do Concelho, as soluções que nós precisamos do ponto de vista rodoviário, nós somos um Concelho que já tem hora de ponta. O Concelho da Póvoa de Lanhoso, se vier à Póvoa de Lanhoso das 8 às 9 ou das 5h30, 6 às 7, encontrará na sede do Concelho o trânsito absolutamente entupido. É assim na Póvoa de Lanhoso, não é assim há 2 dias, é assim já há uns meses, há uns anos até, não é há uns meses, há uns anos. Tem vindo a piorar significativamente. O que só significa também que aquilo que nós apresentamos aos eleitores e ao nosso eleitorado em 2021 e que foi sufragado maioritariamente, tem de facto sentido e tem toda a razão de ser. A via circular urbana faz muita falta à Póvoa de Lanhoso. Faz falta para nos aproximar de Braga. Como fará falta um dia a via do Ave para nos podermos aproximar de Guimarães e da ligação à autoestrada. Mas à data de hoje, e olhando aquilo que é o nosso horizonte palpável, digamos assim, a via circular urbana é muito necessária. Vai criar novas dinâmicas no Concelho da Póvoa de Lanhoso. Vai ajudar a alargar o crescimento da nossa sede de Concelho do casco urbano, vai alargar para o lado da freguesia de Lanhoso e de Galegos e, portanto, eu imagino que daqui a uns 10, 15 anos essas freguesias estejam praticamente inseridas, integradas na sede do Concelho, no casco urbano, o que será positivo para todos. Vai fazer com que nós consigamos estar da Póvoa de Lanhoso à entrada de Braga em metade do tempo que possamos demorar hoje, com todas as vantagens e os benefícios que isso significa para a atividade empresarial. Para os nossos bombeiros ou uma ambulância que se desloque do Hospital da Misericórdia para o Hospital Central, a rapidez com que se chega a determinados serviços é importante. Para as pessoas que vivem na Póvoa de Lanhoso e trabalham em Braga, ou que vivem em Braga e trabalham na Póvoa de Lanhoso, que isso já existe também muito hoje em dia. Exato. E, portanto, estas dinâmicas, esta interação que existe no dia-a-dia há muito tempo com o Concelho de Braga, que justificou no final da década de 80, início da década de 90, o planeamento e a execução da nova estrada da Serra do Carvalho,
que como sabemos era uma estrada muito sinuosa, não é? Os antigos troços ainda existem, e é fácil verificar o tipo de estrada que existia nesse tempo para quem não conheceu. Exato. E portanto o que justificou nesse tempo esse investimento é também o mesmo tipo de necessidade, mas agora agudizada, que justifica este investimento e que vai fazer da Póvoa de Lanhoso um concelho preparado, mais preparado, para competir e para estar na linha da frente em termos de oferta, em termos de soluções para a iniciativa empresarial. Nós precisamos de criar no nosso território mais oportunidades para as pessoas que vivem cá e que se formam no concelho. Mas para o fazermos temos que criar infraestruturas. Criar infraestruturas que possam tornar a Póvoa de Lanhoso um concelho apetecível. O empresário olha para a Póvoa de Lanhoso como olha para qualquer outro concelho. Aquilo que o empresário que tem determinada necessidade quer saber é quais são as condições que aquele concelho oferece para ajudar a suprir as necessidades que ele tem. E, portanto, com estes passos que queremos dar, vamos eliminar barreiras, sendo que à data de hoje posso confidenciar que nós somos procurados praticamente todas as semanas por empresas e por empresários que procuram soluções na região, em toda a região. E é também por isso que nós, para além de estarmos a trabalhar na via circular urbana, estamos a trabalhar no desenvolvimento de um grande polo industrial que surgirá junto à via circular urbana, junto à Nacional 103, mas outro polo industrial que é um projeto no qual temos estado a trabalhar e que muito provavelmente terá condições para ver a luz do dia antes deste que referi anteriormente, que será numa área diferente do concelho, também junto à Estrada Nacional 103, e que ajudará precisamente a lançar oferta para que os empresários encontrem na Póvoa de Lanhoso as soluções que procuram, para depois, por sua vez, procurarem na Póvoa de Lanhoso soluções do ponto de vista dos recursos humanos, que ajudará na colocação dos muitos jovens, e não só, mas dos muitos jovens que se formam todos os anos e que procuram uma oportunidade no seu concelho de residência, na região onde vivem. Nós temos o dever de preparar hoje as soluções do amanhã, mas não são as soluções do amanhã esta semana, são as soluções do amanhã das necessidades das gerações futuras. Não é? E eu acho que é muito importante que nós, enquanto autarcas, sejamos capazes de resolver problemas emergentes, mas que também tenhamos a visão, e eu não me sinto mais visionário do que ninguém, mas acho que todo o autarca tem o dever de ter a visão e a ambição de trabalhar no sentido de lançar determinadas sementes que possam dar frutos um dia quando esse autarca já não for autarca, não é? É a lógica de plantar a árvore, não é? Mas são outros que vão beneficiar dos frutos e da sombra daquela árvore, não é? Já ouviu essa expressão certamente. Isso. Portanto, nós temos o dever de lançar uma série de investimentos, de ideias, de infraestruturas, de iniciativas que tenham resultados para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo, muitos deles, e muitas dessas iniciativas. E, portanto, é também nesse sentido que este tipo de infraestrutura vai decididamente a ajudar a criar outras infraestruturas em torno destas condições que vão aproximar muita gente e que vão trazer aquilo que todos ambicionamos como autarcas, que é o desenvolvimento sustentável, porque hoje não há desenvolvimento aceitável se não for desenvolvimento sustentável, no verdadeiro sentido da palavra. Exatamente. E, portanto, o nosso projeto visa também, e entre outras coisas, assegurar que até final deste mandato estas condições estejam criadas e, oxalá, executadas nos termos em que nós ambicionamos. O Presidente Frederico Castro já referiu a empresas e empresários e essa abordagem do Presidente faz-me recuar a 2000, 2005, onde a joia da coroa em termos de parques industriais da Póvoa de Lanhoso era Fontarcada, onde dispunha de uma empresa, a Lear Corporation, que tinha 2000 postos de trabalho. Tudo acabou, tudo foi despedido. Como empresário, ocorre-me perguntar-lhe o que é que falhou? Que empresas é que têm demonstrado interesse junto do Executivo para investir na Póvoa de Lanhoso? Não gostava de ver de novo. Teria sido casais que trabalhavam os dois na Lear Corporation, poderiam ter comprado casa na Póvoa de Lanhoso,
poderiam ter constituído família na Póvoa de Lanhoso. E falhando o emprego, falha tudo. Eu vou dar-lhe um exemplo da minha experiência profissional enquanto empresário para lhe responder depois a essa questão. Na minha opinião, é matéria de opinião, mas na minha opinião, um empresário ou uma empresa não deve concentrar a sua atividade num só cliente ou em 2 clientes. Porque se alguma coisa corre mal em relação àquele cliente ou àqueles 2 clientes, a empresa vai falir. Portanto, com o passar do tempo, nós temos o dever, e não estou a fazer nenhuma crítica àquilo que possa ter sido na altura o processo de decisão, nem da Lear Corporation e das pessoas que lideravam essa empresa, que era a UTA antes, Isso. Nem dos autarcas à data, porque, como é evidente, um autarca, quando toma uma decisão, toma sempre a decisão que entende que naquele momento é a melhor para o seu concelho. Portanto, não há nenhuma crítica associada àquilo que eu vou dizer. Mas há, isso sim, o dever de aprendermos alguma coisa com a história. E, portanto, aprendendo e retirando as lições destes fatores históricos, aquilo que eu lhe diria à data de hoje é que, tal como uma empresa tem todo o interesse de diversificar por vários clientes para diminuir o seu risco e a sua exposição ao mercado, deve diversificar, uma autarquia tem todo o interesse em ter um tecido empresarial o mais diversificado possível. O mais diversificado possível, tanto do ponto de vista do número das empresas, como do ponto de vista dos setores de atividade. Não é? E, portanto, nós temos feito esse trabalho, temos recebido muitos empresários, temos empresas que estão a preparar-se para vir para a Póvoa de Lanhoso na área das novas tecnologias, na área do agroalimentar. São áreas que estão fora daquilo que é o habitual, o tradicional. Nós somos um concelho muito associado ao setor têxtil, à área turística, e muito bem, nós não queremos abdicar, muito pelo contrário, queremos ajudar essas empresas a progredir, a modernizar-se, a chegar a novos mercados, mas queremos também nós chegar a novos empresários e a novas oportunidades em termos de empregabilidade. E é importante falar de empregabilidade. Nós criamos neste mandato o Gabinete de Apoio à Empregabilidade. É importante falar de empregabilidade e não de desemprego. Porque quando falamos de desemprego, falamos dos problemas do desemprego. Nós falamos de empregabilidade, falamos de soluções para as pessoas que precisam de encontrar um novo posto de trabalho ou um posto de trabalho diferente daquele que possam ter em determinado momento. E esta é a nossa filosofia em relação às empresas também, é diversificar, termos mais oferta, porque mais oferta significa também diferentes oportunidades para as pessoas que estão cá, no concelho. Isso não significa, e é importante dizê-lo, que nós sejamos anti-multinacionais, ou que sejamos avessos à ideia de termos empresas no nosso concelho, até porque as temos, empresas que criam centenas de postos de trabalho. E eu aqui tenho que referenciar uma empresa que tem sido um parceiro estratégico fundamental do nosso município e do trabalho que temos desenvolvido no concelho, que é a Prozis. Exato. Uma empresa que está instalada precisamente no mesmo local que referiu e que tem projetados os próximos passos em conjunto com o município, no sentido de consolidar a sua presença no nosso concelho e de consolidar também a estabilidade das pessoas que colaboram com essa empresa no dia-a-dia. E, portanto, a Prozis é um caso de sucesso, temos muitos outros. Absolutamente. E temos empresas do setor têxtil também que foram progredindo desta forma no concelho e que não são hoje as empresas que eram há 10 ou há 20 anos atrás. Evoluíram tecnologicamente, procuraram soluções com outros parceiros em Portugal e fora de Portugal, e eles próprios procuraram novos mercados, e eles próprios também se posicionaram com produtos em determinados segmentos de mercado que os ajuda também a valorizar e a atingir outro tipo de volume de negócios e outros resultados, imagino eu não conheço depois em pormenor o EBITDA de cada empresa, mas aquilo que de facto tem acontecido é que nós temos conseguido atrair novos investimentos e ajudar a modernizar e a criar melhores condições para as empresas que estão no nosso concelho. E se olharmos aos últimos 2 anos, mas provavelmente recuando até um pouco mais, certamente, a Póvoa de Lanhoso não tem um histórico no seu passado recente de empresas que, estando sediadas na Póvoa de Lanhoso, tenham saído para ir para outros locais, não. A Póvoa de Lanhoso tem um histórico de município que tem conseguido atrair empresas
E posso lhe dizer que uma das empresas que nós conseguimos atrair recentemente e que vai começar a desenvolver a sua atividade daqui a pouco tempo, é uma empresa que está sediada num concelho limítrofe da Póvoa de Lanhoso, na área das novas tecnologias, e que vai produzir na Póvoa de Lanhoso carregadores elétricos rápidos e ultra rápidos. E, portanto, nós vamos produzir na Póvoa de Lanhoso, do ponto de vista deste tipo de tecnologia, aquilo que há de mais moderno, não só em Portugal, mas na Europa e no mundo. Portanto, isso vai acontecer na Póvoa de Lanhoso dentro de pouco tempo, e é um processo que temos vindo já a acompanhar há mais de um ano, que está muito bem encaminhado e que vai criar as tais oportunidades às pessoas que vivem no nosso concelho, oportunidades numa área que até à data de hoje não existia neste território. Falou de investimentos e de investimentos continuamos a falar. Isto porque um dos setores de grande investimento da Póvoa de Lanhoso é o setor da educação, onde a Câmara Municipal vai investir à volta, entre 2022 e 2023, à volta de 6 milhões de euros na área da educação. A educação, para o Presidente da Câmara, Frederico Castro, é um setor fundamental. Formar pessoas, assegurar o futuro, formando o futuro. Todos os setores são importantes. Sem o setor da educação, todos os outros setores são irrelevantes. Porque se nós não formarmos pessoas, se nós não criarmos as condições para formar bem as pessoas, para lhes dar qualidade no seu contexto de ensino, para que as pessoas depois possam pegar em todo esse conhecimento e fazer alguma coisa com isso ao longo da vida, portanto, eu acho que a maior pobreza que pode existir é a falta de conhecimento, não é? Eu li estes dias, já não sei quem foi o treinador que dizia isso, mas na gíria futebolística havia um treinador que dizia que tinha no seu plantel, na América do Sul, tinha no seu plantel 2 jogadores que não sabiam ler nem escrever. E que essa que era a verdadeira pobreza. E ele tem razão. Portanto, nós definimos várias prioridades, mas a educação é sempre uma prioridade. Não é, e acho que não é uma prioridade só para este Executivo. Há de ter sido certamente uma prioridade para todos os Executivos que passaram por aqui, e isso foi visível quando se requalificou a Escola Gonçalo Sampaio, por exemplo, em que o Executivo à altura priorizou, e bem, e muito bem, a requalificação daquele equipamento. Mas é visível hoje, quando percebemos que a Câmara Municipal, este Executivo, neste mandato, o primeiro financiamento que fizemos foi precisamente para requalificar equipamentos escolares. Alguns já estão concluídos, outros estão em plena execução, como é o caso do Centro Educativo do Cávado, mas outros equipamentos que já foram requalificados em Taíde, em Travassos, em Simães, em Garfe, na EB1, aqui na Póvoa, que está em execução também, na Vila. O investimento que fizemos, por exemplo, nos novos laboratórios da escola secundária, não é? O investimento que fizemos no programa Coleóptero, que requalificamos grande parte do pavilhão da escola secundária da Póvoa de Lanhoso. Um investimento muito significativo que fizemos no Polidesportivo da Gonçalo Sampaio, que foi inaugurado muito recentemente, em que criámos naquele espaço, por exemplo, o primeiro campo de pádel do nosso concelho. Quando chegámos a Braga encontramos dezenas, em Guimarães encontramos dezenas, a Póvoa de Lanhoso não tinha um campo de pádel. Hoje tem. E tem porque nós canalizamos para aquele equipamento a requalificação de um espaço que precisava de ser requalificado desde que eu lá estudei. Aquele equipamento tinha, há 2 meses atrás, as condições que tinha há 30 anos. Já me sinto velho a falar assim, mas é verdade. Há 30 anos tinha as condições que tinha há meia dúzia de meses. Requalificámos aquele espaço, demos-lhe dignidade. Dignidade para a prática desportiva, e não só para a prática desportiva que já era possível levar a cabo naquele espaço, mas novas práticas desportivas. E, portanto, requalificámos o pavilhão gimnodesportivo da Escola Dona Elvira Câmara Lopes em São Martinho de Campo. Fizemos todo um investimento em vários equipamentos escolares, mas temos o grande objetivo, e por isso também trouxemos cá a Sra. Ministra da Coesão, Ana Brunhosa, e o Sr. Presidente da CCDRN, o Professor António Cunha, recentemente, numa reunião de trabalho que tivemos na Câmara Municipal e numa visita que fizemos à escola secundária, porque entendemos que é prioritária a requalificação daquele equipamento escolar. Conseguimos sensibilizar a Sra. Ministra para essa necessidade, conseguimos sensibilizar o Professor António Cunha para essa necessidade, e estamos neste momento a trabalhar no projeto de requalificação que é da responsabilidade do município, para aproveitarmos, logo que seja lançado o aviso,
que vai ter duas fases, vai ter uma fase de financiamento pelo PRR e uma segunda fase através do empréstimo que foi contraído no BEI pelo Governo, mas queremos aproveitar já nesta primeira fase, se for possível, em sede PRR, apresentarmos uma candidatura para requalificar aquele equipamento escolar, tão breve quanto possível. Eu gostava que fosse já amanhã, mas há coisas que não dependem de nós. O que depende de nós, isso sim, é a vontade de querer fazer. E se há coisa que esta Câmara Municipal e este Executivo tem, e este Presidente de Câmara tem, é a vontade de querer fazer. Vontade, isso temos muita. Só que... Os meios, por vezes, não são aqueles que gostávamos que fossem, quase nunca são os meios que gostávamos que fossem, que pudessem ser, mas também fazemos por isso e procuramos, não é? E batemos às portas que for preciso, e é isso que temos feito, e foi isso que fizemos nessa iniciativa, que aliás foi uma iniciativa, foi a primeira vez que juntámos na Póvoa de Lanhoso uma ministra, ou um membro do Governo e o Presidente da CCDRN para discutirmos um problema comum que diz respeito ao território e à Zona Norte também, e portanto que está no âmbito dessa Comissão de Coordenação, mas que diz respeito também ao Ministério da Coesão, que, como sabemos, tem uma palavra decisiva relativamente à definição destes fundos em sede de PRR e, portanto, quisemos sentar à mesa todos os intervenientes, nada melhor do que sentar as pessoas à mesa para conversar sobre os problemas e procurar soluções. E estamos muito satisfeitos com esse resultado, por enquanto provisório, porque não é visível o resultado desta solução que encontramos, mas termos encontrado essa solução fará com que esse resultado surja tão breve quanto possível, mas surja o quanto antes, e isso deixa-nos satisfeitos e confiantes em relação ao futuro. Abordamos agora, caro Presidente, o tema do momento, a habitação. Nas grandes cidades, a habitação está a preços proibitivos. Em termos de habitação social, o que tem feito o município da Póvoa de Lanhoso para segurar os seus munícipes, não os deixando, vou utilizar mesmo o termo, fugir para fora do concelho, uma vez que os censos de 2021 demonstram que a Póvoa de Lanhoso perdeu gente, há menos gente na Póvoa de Lanhoso, é o que nos dizem os censos de 2021. O município tem feito investimentos no sentido de facilitar a construção da habitação própria e na habitação social. Bom, a habitação é um problema transversal a todo o país, como sabemos. Exato. Na Póvoa de Lanhoso, aquilo que nós temos sentido é que, de facto, a pressão relativamente às soluções na área da habitação tem sido crescente, principalmente a partir do momento em que percebemos que a sede distrito, que é Braga, entrou em saturação há 2, 3 anos esta parte. E, portanto, os concelhos limítrofes, o facto de sermos próximos de Braga, tem muitas vantagens, há de ter as suas desvantagens também. E uma das desvantagens que eu identifico tem a ver precisamente com esta pressão adicional que é colocada sobre o mercado da habitação, que faz com que muitas vezes nós sejamos procurados por munícipes e não só, e pessoas que vêm de fora do concelho, que procuram na Câmara Municipal as soluções para esse tipo de necessidades. Bom, a Câmara Municipal tem, em primeiro lugar, tem uma noção muito clara daquilo que é o normal funcionamento do mercado e, portanto, é uma dimensão que diz respeito aos agentes imobiliários, às pessoas que estão nesse mercado, às construtoras, e a nós o que nos compete é sermos um agente facilitador, digamos assim, e é também, de certa forma, nesse sentido que surge uma plataforma de atendimento do Serviço de Urbanismo da Câmara Municipal, que está já em funcionamento à data de hoje e que tem precisamente a missão de facilitar, agilizar os processos do ponto de vista do licenciamento para que a iniciativa empresarial em termos de construção não tenha esse tipo de constrangimento. Mas depois, em termos de missão, a missão da Câmara Municipal é de encontrar e promover soluções através, por exemplo, daquilo que são as estratégias locais de habitação que estão a proliferar em todo o país e bem, e que são uma das prioridades deste Governo. Ora, nós já aprovámos a nossa estratégia local de habitação, que tem um investimento na ordem dos 7 milhões de euros.
lançámos uma oferta pública que não teve os resultados que gostávamos que tivesse. Essa foi uma solução muito adotada noutros municípios mais interiores, que têm características diferentes. Quanto mais interior for um município, mais diversificado, em teoria, poderá estar e maior poderá ser a correspondência do mercado a uma oferta pública desta natureza. Portanto, nós testámos essa solução, não teve os resultados que pretendíamos e estamos neste momento precisamente a terminar, a finalizar a negociação com uma entidade bancária e com um promotor privado, tanto no Vale do Ave como no Vale do Cávado, para podermos levar a cabo a construção dos fogos que estão previstos na nossa estratégia local de habitação e de os concretizar, tendo em conta que até 2026 o financiamento da estratégia local de habitação é a 100% pelos fundos do PRR e, portanto, essa é uma oportunidade que nós não queremos desperdiçar. Não podemos, nem queremos desperdiçar. Claro está que, paralelamente a esta estratégia, estamos em conversações constantes com o IRU, que tem um equipamento há décadas aqui no concelho da Póvoa de Lanhoso, aliás vários, e que tem vindo a dialogar connosco no sentido de podermos assinar um acordo de delegação de competências de gestão desses equipamentos, mas que pressupõe naturalmente que nós estejamos, aí está, pegando no exemplo que eu referi há momentos na área da saúde, que estejamos protegidos e salvaguardados do ponto de vista do estado desses equipamentos e, sobretudo, do ponto de vista das contrapartidas necessárias para podermos nós passarmos, a partir desse momento, a gerir os equipamentos, a oferta, a procura, as necessidades e, portanto, a regulamentação desses equipamentos é muito importante também. Não pode existir aqui nenhum tipo de arbitrariedade, nem nunca existiria, mas de forma que as regras sejam muito claras e as pessoas percebam muito bem o acesso que podem ter ou não a determinado equipamento que esteja sob a alçada do IRU ou que possa um dia vir a estar integrado na estratégia local de habitação. Mas para além disso, nós temos feito um trabalho importante, julgo eu, no que diz respeito ao reforço dos mecanismos dos programas sociais que a Câmara Municipal disponibiliza e que tem a ver, entre outras coisas, precisamente com a promoção de soluções. Posso-lhe dar um exemplo. Nós tínhamos há muitos anos um programa de apoio à renda, de apoio ao arrendamento, digo. Adaptámos esse programa recentemente de forma que tanto um agregado familiar que paga uma renda a um senhorio, como um agregado familiar que tenha um financiamento na banca e que esteja a pagar, vamos imaginar que são dois apartamentos exatamente iguais, que em teoria até pudessem ter exatamente o mesmo custo, dois agregados familiares com as mesmíssimas características, mas um, por estar a pagar uma renda a um senhorio, tem acesso a determinado programa de apoio e o outro, por estar a pagar um financiamento à banca, não tinha acesso a determinado apoio. Nós normalizamos a forma como se olha para uma e para outra situação e hoje tanto um como o outro podem candidatar-se a um apoio social promovido pela Câmara Municipal e disponibilizado pela Câmara Municipal, que em determinadas condições que estão regulamentadas pode permitir, através do escalão A e do escalão B, terem acesso a uma verba que ajuda, digamos, que a fazer face às dificuldades das famílias e que dessa forma também reforça o papel social da Câmara Municipal nesse e noutros programas. O programa Habita Lanhoso, por exemplo, tinha um teto máximo de 2.500 euros e que estava desatualizado, até pela forma como o mercado tem evoluído em termos de custo da matéria-prima e da mão de obra na construção civil. Atualizámos esse programa de 2.500 euros para 5.000 euros por candidatura e, portanto, fizemos uma série de ajustes no que diz respeito à habitação. Temos um programa em conjunto com as empresas, uma nova iniciativa da Câmara Municipal com as empresas, num programa apelidado Empresa Solidária, que prevê o apoio das empresas que aderem a este programa no sentido de nos ajudarem a colmatar necessidades que os nossos serviços sociais identificam no terreno, nas freguesias e, portanto, junto de determinadas famílias. Temos vindo a completar, digamos assim, o leque
que nos permite ter os mecanismos e as ferramentas que ajudem quem mais precisa, não é? E, portanto, eu acho que com o passar do tempo, o aperfeiçoamento desta estratégia é importante. Há medidas que naturalmente vinham do passado, que são boas medidas e que devem ser mantidas e reforçadas, até isso que temos feito, mas sempre disponíveis para pensarmos em novas medidas, como é o caso dos agregados familiares que, tendo financiamento, não podiam recorrer a nenhum tipo de apoio, e à data de hoje já o podem fazer. E, portanto, vamos progredindo nas soluções, sempre tendo em vista apoiar as famílias o melhor possível, para que elas também sintam que no Concelho da Póvoa de Lanhoso têm soluções, se não para tudo, naturalmente para tudo não, mas para algumas das dificuldades por que vão passando, e queremos estar à altura dessas necessidades. A nossa conversa aqui na VMTV, Verde Minha Televisão, já vai longa, mas ainda disponho de alguns minutos para abordar com o Sr. Presidente questões da área cultural e também da área do desporto. Desporto fundamental, porque há uma data de grande significado na Póvoa de Lanhoso daqui a 2 anos. Começo pela cultura. É um orgulho para o Presidente ter na Póvoa de Lanhoso o Festival Nacional de Teatro Rui de Carvalho. Como é que justifica uma vila do Minho ostentar um festival de tão grande significado nacional e ostentando em si a maior figura do teatro a nível nacional? Arrisco-me a dizer. Arrisca-se a dizer, e diz muito bem. Rui de Carvalho é o expoente máximo em termos de património e de trabalho no mundo do teatro no nosso país. E o facto de Rui de Carvalho ter aceito em 2022 que o Concurso Nacional de Teatro passasse a denominar-se Concurso Nacional de Teatro Rui de Carvalho, para nós foi uma satisfação enorme, mas foi simultaneamente a assunção de uma enorme responsabilidade. Porque a Póvoa de Lanhoso é uma terra de cultura. A Póvoa de Lanhoso é uma terra de várias riquezas patrimoniais em várias áreas. Mas o teatro é e tem vindo a consolidar-se com o passar do tempo como uma grande marca do nosso concelho. E dizia, mas um concelho pequeno, comparativamente com outros concelhos que até têm mais oferta, não sei se melhor, mas têm mais oferta do que a Póvoa de Lanhoso. Bom, eu costumo dizer muitas vezes no dia-a-dia, no trabalho que desenvolvemos aqui na Câmara Municipal, que devemos trabalhar muito e trabalhar bem, mas é importante trabalharmos com qualidade. E é melhor fazermos, em vez de fazermos 10 a correr, fazermos 7 ou 8 com o ritmo certo, da forma certa e com bons resultados. Não é? E aquilo que nós temos na Póvoa de Lanhoso do ponto de vista da oferta cultural, e neste caso concreto falando do Concurso Nacional de Teatro, é do melhor que existe no país. É do melhor que existe no país. E foi sendo consolidado com o passar dos anos. É um mérito que vem lá atrás, tem décadas, não é? E que tem muito a ver também com a nossa própria história enquanto concelho, a atividade teatral. Ainda hoje temos uma atividade muito significativa na Póvoa de Lanhoso, no mundo do teatro, e portanto ostentamos com muito orgulho essa herança, esse património, e nada melhor do que uma pessoa como o Rui de Carvalho para atestar isso. Portanto, nós lidamos bem com esses sucessos, mas não ficamos a dormir à sombra do sucesso, e sabemos que o desafio seguinte é sempre o desafio que tem que ser conquistado e ultrapassado e vencido, digamos assim. E, portanto, os sucessos do passado são importantes, fazem parte da nossa identidade, da nossa história, mas os sucessos mais importantes que nós temos de assegurar são os sucessos do futuro. Exato. E, portanto, a Póvoa de Lanhoso, desse ponto de vista, é um município, um concelho altamente conceituado, com um reconhecimento que vai para lá, muito para lá das fronteiras do concelho e até das fronteiras do país. E o facto de nós sentirmos
que as pessoas olham para nós dessa forma e olham para a nossa oferta cultural de uma forma muito especial e com uma atenção e com uma exigência muito grande também puxa por nós e obriga-nos a sermos cada vez melhores. E nesse sentido também temos desenvolvido várias atividades culturais. A senhora vereadora tem uma sensibilidade enorme para isso também e é uma das grandes... É um dos grandes motores, digamos assim, da atividade cultural. As equipas que temos a trabalhar nesta área também são muito profissionais, muito motivadas, com contributos importantes também, porque por vezes o mundo dos autarcas, o autarca tem que ter poder de análise, claro, tem que ter poder de decisão, mas o autarca não tem sempre todos os dados que precisa de ter, tem de se munir de pessoas que o ajudem. Uma equipa forte. Tem de saber munir-se de pessoas que o ajudem no processo de decisão, não é? E eu não tenho problema nenhum, nunca tive, em assumir que há áreas que eu não domino totalmente e, portanto, há determinadas áreas em que nós precisamos que nos ajudem a perceber melhor, a compreender melhor o contexto, para tomarmos as decisões que, de facto, sejam as melhores e temos a grande felicidade de ter um corpo técnico nessa área e noutras áreas muito capacitado e um executivo, nomeadamente uma vereadora, a doutora Fátima Moreira, que desenvolve um trabalho absolutamente excepcional. Ainda na área cultural, deixe-me fazer referência às festividades que se vivem no Concelho da Póvoa de Lanhoso. Obviamente que no topo colocamos as festas de Conselhia em honra de São José, mas depois temos à volta do Concelho um conjunto de comemorações que marcam o município da Póvoa de Lanhoso. As festas de Santiago e Santa Luzia, em Monsul, no mês de julho. Depois também a Romaria de Nossa Senhora de Porto Dave, aqui em Taíde, Póvoa de Lanhoso. A Câmara Municipal, ciente da promoção que estas festividades levam o Concelho da Póvoa de Lanhoso, apoia, dentro da sua disponibilidade e capacidade, estas festividades? A Câmara Municipal apoia todas as iniciativas e apoia não só as festividades, mas todas as iniciativas que sejam relevantes e que acrescentem à nossa oferta e à promoção do Concelho, à imagem que queremos construir relativamente ao Concelho. E eu vou dar-lhe um exemplo que tem a ver com as festas de São José. E eu sei que isto às vezes é incompreendido, mas eu não me cansarei de explicar. Nós decidimos, a Câmara Municipal decidiu que as festas de São José deveriam ser a montra daquilo que há de melhor no nosso concelho. E eu sei que outros municípios têm uma estratégia diferente, eu não censuro isso. Acho muito bem que outros municípios tragam pessoas de renome, os chamados cabeças de cartaz, não é? que arrastam pessoas também. Bom, se calhar nós próprios, o facto de definirmos determinada estratégia a determinado momento também não significa que nós não sejamos capazes de fazer uma autoanálise e de adaptar a estratégia com o passar do tempo e de, a determinado momento, decidirmos completar a nossa oferta com alguma coisa. O senhor é da opinião que só uma figura de cartaz leva todo o orçamento, não? Não. Não é da opinião? Todo, não. Nem eu. Não sou. Se permite ter a opinião? Não sou, pois com certeza, até porque ainda por cima estamos de acordo. Mas ainda que não estivéssemos, não é? Ainda que não estivéssemos, repara. Eu repito, não quero que isto pareça uma crítica a quem quer que seja e tenho muito respeito pelo trabalho que é feito nos outros municípios. Mas eu não sou da opinião de que nós devamos pagar 20 ou 30 mil euros a alguém que vem atuar 1h30, se nós podemos canalizar esses 20 ou 30 mil euros para os nossos ranchos folclóricos, as nossas bandas filarmónicas, os nossos grupos de música tradicional da nossa terra, os cantores da nossa terra, também temos. Exato. Nós temos neste mandato, nós temos neste mandato gente que subiu ao palco de São José pela primeira vez, que nunca tinha subido. Exatamente. Eu não vou falar em nomes, que é para não criar ciumeiras em ninguém. Eu também não arrisco. Mas há pessoas que subiram ao palco de São José em 2022 e 2023 que já tinham atuado muitas vezes nas freguesias, nas festas das paróquias. Deu dois bons exemplos, de Santiago e Monsul, da Senhora de Porto Dave em Taíde, mas há muitas outras festas espalhadas pelo concelho fora, onde muita gente já tinha atuado, mas nunca tinham atuado no São José. Mas não tinham atuado no São José porquê?
por falta de qualidade. Bom, se não tivessem qualidade, também não tinham atuado nas freguesias. Evidentemente. Portanto, se tem qualidade para as freguesias, acho que tem qualidade para o São José também. Por falta de oportunidade, bom, se foi por falta de oportunidade, então nós estamos aqui para dar oportunidade a toda a gente. Eu defendo isso. Sempre defendi. Quanto aqui estiver, sempre defenderei. Nós temos que dar oportunidade àquilo que de bom é feito no nosso concelho. Não é só nesta área. Não é só nesta área, porque nós vamos falar, já percebi que vamos falar de desporto daqui a bocado. Exato. E relativamente à prática desportiva, sou exatamente da mesma opinião, mas nós já lá vamos. Exato. Portanto, o São José deve ser um palco para aquilo que nós fazemos de bom. Se me perguntar, mas nós não podemos adaptar ligeiramente e se calhar não ter alguém que custe 20 mil euros, mas ter alguém que, vindo de fora do concelho, aditivo, é quase como combustível aditivado, está a ver? Nós vamos à bomba de gasolina, tem o combustível normal e o combustível aditivado. Alguém que aditive o cartaz de São José, bom, isso depende do custo. Porque se o custo for muito elevado, eu sou o primeiro a dizer que acho que não. Claro. Mas se for uma boa oportunidade, num custo aceitável e que ajude, seja uma espécie de cereja no topo do bolo, bom, aí pode ser uma coisa a considerar-se. Agora, do ponto de vista da filosofia, e nós temos que ter uma filosofia de trabalho, nós temos que ter um quadro de princípios naquilo que fazemos na Câmara, ou seja onde for, estejamos, seja onde for, não é? A nossa filosofia é esta, é promover aquilo que é feito no nosso concelho. Às vezes conseguimos fazê-lo no cartaz de São José, quando por alguma razão não é possível integrar toda a gente, e eu gosto que seja possível assim, mas por alguma razão se não for possível integrar toda a gente no cartaz de São José, no ano seguinte voltamos a ter São José. No verão temos o verão na praça, com dezenas e dezenas de iniciativas. Estamos aqui, estamos no Natal, temos aqui o Natal à porta. Vamos ter 4 semanas de um cartaz, de um programa intenso, com uma oferta muito diversificada, onde vamos ter a oportunidade também de fazer o quê? Mostrar aquilo que de bom é feito na Póvoa de Lanhoso, aos mais vários níveis. Não é? Exato. Os nossos grupos corais, por exemplo, que têm a oportunidade nesta altura do ano de poderem mostrar o seu trabalho. No fim de semana passado foi o exemplo que aconteceu em Brunhais. Em Brunhais, por exemplo. Foi uma coisa fantástica. Exato. E, portanto, eu não estive presente, não tive a oportunidade de lá ir, mas soube que foi uma iniciativa fantástica e acompanhei online também alguns conteúdos que foram disponibilizados e nós podemos... Deixe-me resumir isto desta forma. Aliás, pegando numa expressão diferente, que havia uma publicidade na televisão antigamente que dizia: se eu não gostar de mim, quem gostará? Exatamente. Se nós não gostarmos daquilo que a Póvoa de Lanhoso faz, quem gostará? Se nós não mostrarmos aquilo que a Póvoa de Lanhoso tem para mostrar, quem mostrará? Quem fará isso? Não é? Então temos que o fazer nós. Exato. E acho que... E não estou nada arrependido, sabe? Não estou nada arrependido. Acho que as pessoas reagem muito bem, compreendem. Compreendem? As pessoas que estão predispostos a compreender, compreendem. Depois há aqui outros fatores, por vezes, que têm mais a ver com política. Haverá sempre. Pronto, e tem mais a ver com outras dimensões, digamos assim, em que a disponibilidade para compreender nem sempre é ideal, e eu isso também aceito e compreendo, mas quem tem predisposição para compreender, compreende. E concorda com a ideia. E percebe que é importante nós mostrarmos aquilo que fazemos de bom. Exato. Não só nesta área, em todas as áreas. Em todas as áreas. Passando então agora para a área desportiva, claro está, Sr. Presidente, falamos do clube que leva sempre mais longe, digamos assim, porque longe levam todos, mas claro que na Póvoa de Lanhoso destaca-se sempre o Sport Clube Maria da Fonte, que em 2025 assinala a sua data de 100 anos de existência. Falamos de 2025, podemos dizer que também ocorrem eleições autárquicas. Está elaborado em preparação algum programa para a comemoração deste centenário do Sport Clube Maria da Fonte, que nesta altura está no Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga no 3º lugar, com 14 pontos. Duas perguntas, numa pergunta só, para resumir. Gostava de ver o Sport Clube Maria da Fonte no patamar nacional? E depois, em 2025, a comemoração de um centenário, já com o Maria da Fonte a disputar, vamos ser ambiciosos, a segunda Liga, por exemplo? Bom, eu quero fazer aqui uma declaração de interesses
eu fui atleta do Maria da Fonte, e quem vestiu a camisola do Maria da Fonte É marifontista para sempre. é marifontista, naturalmente, e eu não tenho clube nestas funções. Exato. E portanto respeito muito a história do Maria da Fonte, tenho uma admiração muito grande pelos restantes clubes do nosso concelho. O Porto Ave, que é um clube com uma mística fantástica, Exatamente. de uma gente maravilhosa. O Cerzedelo, que é um clube de pessoas muito dedicadas, que amam muito aquele clube. Nós fizemos um investimento muito grande em Cerzedelo neste mandato já. É o clube onde fizemos o maior investimento nestes 2 anos, na requalificação daquele espaço todo. E Sobradelo da Goma também andou nos... Também, embora em Sobradelo da Goma agora existe uma vertente desportiva diferente, Exato. não o futebol, mas outras vertentes que são muito importantes também para a nossa oferta concelhia, mas completando o roteiro dos clubes de futebol e, portanto, falando do Cerzedelo, tenho muita admiração por aquela gente que trabalha muito, que gosta muito daquele clube. Eu tenho um carinho muito especial pelo Cerzedelo e pelas pessoas que lá trabalham. O Emilianos, que é um clube também já com uma história importante no nosso concelho, que se bate sempre com uma valentia muito grande e que tem diretores e jogadores que amam muito aquele clube e que se dedicam imenso ao trabalho que é lá desenvolvido, merece também muito a nossa atenção e a nossa admiração também. Todos eles, com características diferentes, fazem da Póvoa de Lanhoso aquilo que ela é do ponto de vista desportivo, se quisermos falar de futebol. Exato. Claro que poderíamos falar de outras modalidades e de outras práticas desportivas, mas indo de encontro à pergunta que me fez sobre o centenário do Maria da Fonte e a coincidência dele acontecer em ano de eleições autárquicas, bom, eu diria que no ano de eleições autárquicas vão acontecer muitas coisas. Exato. E portanto, nós não vamos definir o que quer que seja em função desse dado, mas é verdade que o centenário do Maria da Fonte merece ser marcado com muita, eu diria, com muita força, com muita expressão, e tem que ser sentido, deve ser sentido em todo o concelho. Pelo Maria da Fonte passaram muitas pessoas que deram muito à Póvoa de Lanhoso, que deram muito como diretores, como atletas, como beneméritos também, e alguns conseguiram ser tudo isto. Alguns foram só uma destas dimensões e outros foram tudo isto. Eu tenho pelo Maria da Fonte, como já disse, um carinho muito grande. Temos conversado sobre o centenário. O Maria da Fonte tem um presidente que tem muito amor ao clube e que tem muita vontade de ajudar o clube a ter sucesso e a ultrapassar as dificuldades com que se possa deparar no dia-a-dia. Nós temos estado sempre disponíveis para isso. Nós temos ajudado o Maria da Fonte de uma forma muito, muito significativa. E eu acho que no centenário não poderá ser diferente. Portanto, eu gostava que nós pudéssemos, no centenário do Maria da Fonte, não queria desenvolver muito esta parte da nossa conversa, mas gostava que pudéssemos, daqui até lá, e faltam 2 anos, ter uma surpresa agradável, não só para o Maria da Fonte, mas para todo o concelho, do ponto de vista dos equipamentos desportivos. E esse é também um trabalho que nós temos estado a fazer. E é possível? É possível. Se vai acontecer ou não, não depende só da Câmara Municipal. Evidentemente. Mas é possível. E eu tenho estado a trabalhar. Algumas pessoas sabem do trabalho que tem sido desenvolvido a este nível, mas também é verdade que o segredo é a alma do negócio, não é? Sempre foi. E, portanto, por enquanto há passos que têm que ser mantidos nesse registro, nesse segredo, sendo certo que eu gostava de chegar a 2025 e de poder dar um passo em conjunto com o Maria da Fonte e em conjunto no fundo, com todos os povoenses, no sentido de podermos progredir para infraestruturas desportivas diferentes daquelas que temos atualmente. Mas como já dissemos nesta conversa algumas vezes,
a ambição por vezes não é totalmente acompanhada pelos meios. Então, a ambição essa está garantidíssima, como já percebemos, estamos a trabalhar nos meios. Mas eu queria responder a uma parte da sua pergunta, quando me pergunta se eu gostava que no próximo ano o Maria da Fonte estivesse nos nacionais e que no ano seguinte estivesse a disputar uma segunda liga, não é? E eu o que lhe quero dizer é que quero que o Maria da Fonte seja o melhor clube que puder ser. E o melhor clube que puder ser é aquilo que estiver ao alcance do Maria da Fonte do ponto de vista dos meios e do ponto de vista das condições. Porque... Porventura surgiu, como temos observado na área de um conjunto de clubes da Primeira Liga, investidores internacionais que investiram, não vou aqui citar os nomes, uma questão óbvia, abordarem o Maria da Fonte para investimento e criar, que ainda não tem, a SAD do Maria da Fonte, fazer grandes investimentos e assim com o investimento elevar o Maria da Fonte à segunda liga. O senhor sabe que há clubes da Primeira Liga cujo investimento é estrangeiro e temos-lo aqui bem perto. Eu não lhe posso responder a essa pergunta, porque isso é matéria que diz respeito à direção do Maria da Fonte. Claro, claro. O que lhe posso dizer, isso sim, é que o Maria da Fonte já passou por fases na sua história de grandes dificuldades. Exatamente. E, portanto, é desejável que resulte daí também um ensinamento para toda a gente, para o clube, para a autarquia, para todos os que se envolvem no dia-a-dia com o trabalho que o Maria da Fonte desenvolve, no sentido de assegurar que o Maria da Fonte possa estar sempre no melhor patamar possível, e isso aplica-se aos outros clubes também, já agora, mas estamos a falar mais do Maria da Fonte devido ao centenário, claro. Que possa estar no melhor patamar possível em função dos meios que tenha à sua disposição. Se o Maria da Fonte um dia vai evoluir para um projeto de SAD com outro tipo de soluções e com outro tipo de planeamento desportivo, eu não lhe sei dizer também se isso é muito desejável, mas cada caso é um caso. Há exemplos de SADs que tiveram muito sucesso e que projetaram uns clubes para patamares muito interessantes, e depois há outros exemplos que não foram assim tão felizes. Portanto, eu gosto muito da ideia do Maria da Fonte ser um clube a nível regional, um clube de bom nome, um clube muito bem conceituado. Exato. E um clube onde os atletas, em circunstâncias de igualdade, preferiam sempre o Maria da Fonte a outros clubes. Às vezes até em circunstâncias de desigualdade para pior. Preferiam o Maria da Fonte a outros clubes. Porque o Maria da Fonte sempre teve fama de ser um clube cumpridor. Aliás, como todos os clubes da nossa terra. Para finalizar esta nossa conversa, esta entrevista aqui na VMTV, Verde Mídia Televisão, Dr. Frederico Castro pedia-lhe uma mensagem que queira deixar a todos os seguidores da VMTV e, em particular, a todos os povoenses que estão na diáspora e, através desta nossa conversa, sentiram mais de perto a sua terra. Que mensagem quer deixar sobre a terra de Maria da Fonte, que ostenta em si essa mesma figura mítica, conhecida Maria da Fonte, de seu nome Maria Joaquina, e também o Castelo da Póvoa de Lanhoso, na maior área granítica da Europa. Que mensagem final quer deixar para os povoenses espalhados pelo mundo? Eu posso deixar uma mensagem, acima de tudo, de confiança e de esperança no futuro. Confiança no trabalho que está a ser desenvolvido no nosso concelho. Um trabalho, como já se percebeu, que é um trabalho que tem várias dimensões e que tem uma preocupação muito grande, não só com o imediato, mas com aquilo que estamos a fazer para o médio e longo prazo. Nós acreditamos muito no trabalho que estamos a desenvolver. As pessoas com quem com quem temos lidado no dia-a-dia, os habitantes, as empresas, as instituições, as forças vivas do concelho, por assim dizer, compreendem este trabalho, têm estado muito disponíveis também para, juntamente com o município, ajudar a desenvolver este projeto, que é a bem da Póvoa de Lanhoso, portanto é a bem de todos, e é um projeto que tem em conta não só aqueles que estão
neste momento a residir no nosso concelho, mas aqueles que, tal como eu, já foram imigrantes também. Eu vivi 10 anos em França, nasci em França, e vim para a Póvoa de Lanhoso não com 10, mas com 12 anos, porque quando vim de França, com 10 anos, fui viver para Vila Verde, vivi no Pico de Regalados, em casa do meu avô, pai da minha mãe, durante 2 anos, e depois, com 12 anos, é que vim para a Póvoa de Lanhoso. E, portanto, eu conheço bem o sentimento dos imigrantes, conheço bem o sentimento das pessoas que estão longe da nossa terra e que têm saudades da Póvoa de Lanhoso, que preferiam estar na Póvoa de Lanhoso do que estar noutro país e que têm vontade um dia de regressar à Póvoa de Lanhoso. Nós queremos que para todos eles, também esses que estão longe da nossa terra, que saibam e tenham a certeza que trabalhamos no dia-a-dia para que todos eles um dia possam estar no nosso concelho, viver com qualidade de vida no nosso concelho e, no fundo, realizar-se a todos os níveis, sentirem-se realizados, eles e as suas famílias, no concelho da Póvoa de Lanhoso. E isso pressupõe trabalhar em várias frentes, como eu já disse. Trabalhar em pormenores do dia-a-dia, que para muitas pessoas podem parecer insignificantes, mas para mim nunca são. E trabalhar também naquilo que é a criação de condições, como por exemplo, através da via circular urbana, que já falámos aqui hoje, e através dos parques empresariais, que já aqui detalhamos na conversa que tivemos, a importância que tem do ponto de vista da criação das oportunidades para o presente e para o futuro. E o futuro faz-se com todos, não é? Uma das provas que nós pensamos desta forma, eu podia ter falado nisso durante a nossa conversa, mas não me ocorreu, mas posso dizê-lo agora, é que uma das alterações que fizemos nas nossas medidas de apoio social é que só podia, por exemplo, relativamente ao nosso programa de apoio ao pagamento de propinas, só podia candidatar-se uma pessoa que tivesse até 30 anos. Ora, isso significa que uma pessoa que tenha mais de 30 anos não pode ter vontade de estudar, não pode ir para a universidade. Portanto, nós eliminamos essa barreira. Eliminamos essa barreira e hoje qualquer pessoa da Póvoa de Lanhoso, tenha a idade que tiver, pode candidatar-se a esse tipo de programas. Porquê? Precisamente porque pensamos num concelho que é com todos e para todos. Construímos este concelho e o nosso ideal de Póvoa de Lanhoso com todos e queremos fazê-lo para todos. Mesmo para quem possa estar em desacordo connosco, mas também para esses queremos construir um concelho melhor. E, portanto, a mensagem final é mesmo essa, é de confiarem neste trabalho e de acreditarem que no dia-a-dia lutamos muito e batalhamos muito mesmo, para conseguir dar passos em frente, uns mais visíveis, outros por vezes menos evidentes, mas que com o passar do tempo serão cada vez mais evidentes e que ajudam a fazer da Póvoa de Lanhoso aquilo que nós gostávamos que ela pudesse ser, que é cada vez mais e que estará sempre em construção. E, portanto, nós, de certa forma, damos continuidade ao trabalho que foi feito durante estas décadas pelos vários presidentes de Câmara e os vários executivos que passaram pela Câmara Municipal e vamos cumprir com a nossa missão enquanto cá estivermos para progredirmos enquanto Concelho e para deixarmos um Concelho um dia melhor do que aquele que recebemos e quem receber esse Concelho um dia possa continuar a fazer esse trabalho e levar bem alto, o mais alto possível, o nome da Póvoa de Lanhoso. Dr. Frederico Castro, agradeço a sua disponibilidade e o tempo que nos concedeu para esta entrevista aqui na VMTV, Verde Minho Televisão. Espero que esta conversa tenha sido do vosso agrado, caros seguidores, que vos peço que façais as vossas partilhas e que coloqueis os vossos gostos para que, dessa forma, possamos chegar mais longe e fazer mais amigos. Um abraço para todos, do Paulo Magalhães e do Alexandre Magalhães nas câmaras, na realização o Filipe Dias, na condução desta entrevista este vosso amigo Fernando Fernandes e na direção-geral o Paulo Magalhães. Abraço a todos. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas.